com a nossa realidade, com a nossa necessidade. Caso alguém precise de apoio, pode ou colocar aqui no chat ou colocar nos grupos de WhatsApp que os nossos professores estão dando apoio também, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, né? Muito bem-vindos a essa nossa reunião desse formato que a gente se viu como a única forma de atender melhor todos vocês, por conta de que o YouTube é um aplicativo que não requer nenhum celular diferente, nenhuma tecnologia, né, diferenciada, ou baixar alguma coisa, e nenhum número restrito por salas. Então, aí a gente fez dessa forma, como nós fizemos também no ano passado, para proporcionar um número maior de pessoas acompanhando ao mesmo tempo, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos todos que estão aqui conosco. O convite era para pais e alunos, porque a gente tem vários assuntos a tratar agora ao retorno 2021, né? Muitas dúvidas, muita situação de incerteza, né, que nós estamos, então a gente vai colocar tudo isso para vocês, e aí, conforme as dúvidas, a gente pode ajudar por aqui, nesse momento, ou então também pelo WhatsApp em outro momento, tá bom? Agora, como eu pedi para a professora me ajudar, a Cibele, nossa mediadora, e Proatec, colocar lá no grupo que eu não conseguiria responder para vocês prontamente, mas assim que possível eu vou respondendo. A dona Andréia, nossa coordenadora, ela está ajudando com o grupo lá dos professores, e a Mariana, que está aqui com a gente também, está dando suporte para o grupo do período da manhã, tá bom? E a Cibele no período da tarde. Andréia, se você puder me fazer um favorzinho de pedir para a Elisa entrar novamente, que está dando uma falha na conexão, eu não consegui colocá-la. Ela tem que sair e voltar. Então, a gente vai começar agora, então, a nossa reunião, depois de agradecer cada um de vocês, né? Pedir que Deus abençoe nosso ano letivo, esse retorno previsto para o dia 8 de setembro, ele estava previsto para o dia 1º, e aí o governador, em seguida, estendeu o planejamento dos professores para mais esta semana, e agora o retorno das aulas, então, está previsto para o dia 8 de fevereiro. Todas as escolas, né, elas receberam uma verba para que fosse feito inúmeras melhorias, e, assim, o mais importante disso é que tivesse garantindo o protocolo sanitário para o retorno das crianças, né, para a gente atender com segurança professores, funcionários e alunos. E a nossa escola teve uma situação específica em relação ao contrato de limpeza terceirizada, no qual a gente ficou sem o serviço durante alguns dias. Então, foram 22 dias, se eu não me engano, e aí, nesse mês de janeiro, nós ficamos até o dia 18 sem ninguém. Então, a gente teve um atraso, então, no nosso serviço de limpeza. A escola tivesse primeiro a limpeza, para depois a gente colocar todas as exigências para atender todo mundo, né? As sinalizações, os dispensers de álcool em gel e o sabonete líquido e tudo isso, porque primeiro a gente precisava limpar, para depois sinalizar, para depois fixar. Então, mas agora a gente já está finalizando, concluindo, até sexta-feira estarão tudo pronto, estarão todos os ambientes prontos, né? Os professores agora, essa semana, também estão apoiando todas as ações, para que a gente possa atender os nossos alunos a partir de segunda-feira. No plano São Paulo, para o retorno, estando na fase laranja, a escola pode atender 35% dos alunos, né? Então, a escola poderia atender, com a nossa quantidade de alunos, de 10 a 12 alunos por sala de aula. Porém, nós tivemos a visita da supervisão, assim que a gente começou a nossa limpeza, e aí ela disse que naquela situação, né, não seria possível a gente dar início dentro do prazo previsto agora, dia 8. Porém, a nossa dirigente visitou a escola também, né, na semana seguinte, e ela colocou que, assim, a nossa escola
tem condições de retornar, né, dentro dos padrões exigidos para a segurança de todos, mas que nosso plano será adaptado para apenas 20% dos alunos. Então, nós vamos atender 20% dos nossos alunos nos períodos, tá? Tanto de manhã quanto à tarde. Aí, o momento é agora que vocês precisam prestar bastante atenção, pois será adequado horário de entrada, horário de intervalo, horário de saída. As turmas não mais entrarão todos juntos, não mais farão o intervalo todos juntos e não mais sairão todos juntos. Então, agora o horário de entrada e saída vai ser adequado para cada turma. O horário vai ser adequado para cada turma, tá bom? E assim, como o horário da limpeza. Então, antes, a escola abria 6h30 da manhã para fazer a limpeza, e 7 horas está com as salas pelo menos varridas, né, que já era uma super correria. E agora, a gente não tem mais como fazer o protocolo em 30 minutos. Então, o horário da escola vai ser totalmente adequado para que a limpeza seja feita para o horário dos alunos, né? Então, vai ser tudo feito de forma adequada para atender com segurança e esses 20%, tá bom? Então, eu vou colocar tudo para vocês, e aí, se ainda não sanar todas as dúvidas do chat, no final a gente conversa sobre elas, tá bom? Então, assim, em relação ao protocolo e ao a nossa mudança desse plano de 35% dos alunos para 20%, eu já expliquei para vocês. O nosso grupo gestor permanece, né, o mesmo. Nós estamos aqui, eu, Rosimeire, diretora, a nossa vice-diretora Gisele e a nossa coordenadora Andréia estão aqui com a gente. A professora Cibele, ela faz parte do projeto de mediação escolar, assim como o PROATEC, que é um projeto novo que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. E a professora Mariana, que também estava aqui, caiu, agora estou colocando de novo, ela também faz parte desse projeto. E temos o professor Luiz, ele não está conosco, mas de acordo com o horário dele, agora à tarde ele não atende a nossa escola, e aí vocês vão conhecê-los num outro momento oportuno. A nossa professora da sala de leitura permanece a mesma, a professora Elisa. Os PROATECs eu já expliquei para vocês quem são. O rol de atividades deles seria apoio e suporte às tecnologias que a gente vai utilizar agora nessa forma de ensino híbrido, né? Que seria essa condição desse ensino, parte na escola e parte em casa, né? Por conta desses 20% de alunos que a gente vai atender, tá bom? Então, o que acontece? Vou deixar o seu microfone fechado, Mari. Tá bom? Para você se arrumar aí. E agora, nesse retorno, todos os grupos foram encaminhados um formulário para que o pai responda sobre o retorno do seu filho. Então, esse formulário, ele tem uma série de dados que é pedido para que a gente possa colocar dados do responsável, dados do aluno, se tem telefone, se tem computador, se tem internet, e a opção do pai de retorno. Por quê? Porque estando na fase laranja, o Plano São Paulo, né, o governador determinou que não é obrigatório o retorno. Porém, não é obrigatório o retorno, mas a gente precisa que o pai sinalize para a gente e ele tem que estar ciente da responsabilidade, seja com o retorno ou seja para a continuidade do ensino remoto em casa. Então, no formulário, vocês vão responder sim, né, eu gostaria que retornasse, eu estou ciente dos protocolos, estarei à disposição da escola. Então, aí a gente vai conversar também sobre esses protocolos. E não, se eu colocar, eu não sou a favor do ensino presencial, o seu filho vai continuar fazendo as atividades de forma remota, em casa, seguindo todos os parâmetros, né, e todas as recomendações dos professores na escola. Nenhum das duas opções exime, né, a família de responsabilidade. Então, seja ela presencial ou não,
a família tem o seu papel primordial nessa situação. Então, por exemplo, para o retorno presencial, nós preparamos, a professora Mariana preparou uma cartilha, tanto para os alunos, quanto para os professores, quanto para os pais, em relação aos protocolos que nós somos obrigados a seguir. Então, assim, não é quem quer, então é obrigado a seguir para que nós tenhamos aula presencial na escola. Então, os horários, eu já falei para vocês que vai ser adequado, então não vai adiantar o aluno chegar lá em outro momento, não vai adiantar o aluno chegar lá em outro dia, porque também não poderemos mudar o aluno de agrupamento. Então, por exemplo, o seu filho vai cair na turma A, e a turma A vai ter aulas determinados dias. Se ele comparecer em dia diferente, ele não vai entrar. Ele não vai poder participar. Por quê? Porque também faz parte do protocolo que a gente não misture os grupos, por conta justamente do contágio. Se houver alguma situação de notificação de contágio, esse grupo todo vai ser monitorado, então a gente não pode ter mudanças. Então, por exemplo, o aluno que faz parte daquele determinado grupo só vai poder comparecer dentro daquele dia estabelecido e no horário estabelecido. Tá bom? Então, por exemplo, o pai que colocar para a gente lá no formulário, né? Não, meu filho não vai voltar. Eu entendo todos os motivos. É uma opção de vocês, né? Se fosse meu filho, eu também teria essa opção, assim como eu tive aqui onde eu moro. O filho pode fazer parte do grupo de risco, então ele não mesmo pode retornar. Às vezes ele é cuidado por avós, né, que também fazem parte do grupo de risco. Então, eu não quero que o meu filho vá para a escola para que ele não corra o risco de trazer alguma contaminação para dentro da minha casa. Então, assim, tudo isso é direito da família e a escola vai acatar e auxiliar os alunos em tudo como nós fizemos no ano passado, quando nenhum aluno pôde retornar. Então, até o horário a gente vai divulgar para vocês até sexta-feira, né? Porque a gente ainda está na construção em decorrência das atribuições acontecendo quase que diariamente, né? Para que todas as aulas sejam preenchidas com professores. Nós teremos professor de reforço, né? Já agora no início do ano, coisa que nos anos anteriores o reforço iniciava no segundo semestre. Então, em decorrência dessa situação atípica, já no começo do ano, todos vão ter, todos não, as turmas que são previstas para o reforço escolar já vão ter professor auxiliar de língua portuguesa e matemática já desde a primeira semana de aula, se assim as aulas forem atribuídas na diretoria de ensino. Então, até sexta-feira, a gente precisa que todos estejam nos grupos das salas. Então, os grupos do ano passado, a gente pediu muito para que os alunos não saíssem, porque a gente ia deixar os grupos lá silenciados, ninguém ia ser incomodado, era só mesmo com informes importantes, né, como a gente iniciou agora, assim como o grupo dos pais. Então, nós pedimos para que os alunos não saíssem do grupo. Se, porventura, os alunos saíram, então, que eles possam retornar, tá? Os professores responsáveis por colocar os alunos no grupo, por nos ajudar com isso, eu estou passando para todo mundo que me pergunta no WhatsApp. Os alunos do período da tarde vão procurar a professora Cibele de arte, tá bom? E os alunos que são do período da manhã vão procurar a professora Mariana, que era a nossa professora de história ano passado, e esse ano ela está com a gente de tecnologia e Proatec, tá bom? Todos os pais, a professora colocou também no Facebook para a gente, que entrasse em contato com o WhatsApp da escola. As meninas, por favor, colocar o WhatsApp da escola aí no chat, né, para alguém já ficar mais fácil de anotar, o WhatsApp da nossa escola. Então, assim, entrar em contato pelo WhatsApp, já informando o nome do responsável, o nome do aluno, a turma, e, por favor, me adiciona no grupo dos pais, porque aí eu já encaminho o link, como eu fiz, né, desde aí do começo da semana, para todos que me procuraram, para que vocês possam ser adicionados e receberem por lá todas as informações. No grupo dos pais, eu deixo
sempre fechado. Por quê? Porque nós somos muitos. Então, assim, até aquele bom dia que alguns colocam no grupo, que alguns colocam, fica, perde-se a informação, porque aí todo mundo responde bom dia, já vão lá 200 mensagens, aí aquele que chega em casa no final do dia fala, puxa, 200 mensagens, já perde um pouco o interesse de ler. Então, nós vamos deixar o grupo dos pais fechados para os informes gerais e a informação não se perder, e vocês perguntam para a gente no privado, que a gente responde na medida do possível. Eu não consigo responder de pronto, mas eu respondo todo mundo, às vezes até altas horas aí da noite, mas eu respondo, tá bom? Dando continuidade aqui, então, os nossos professores, a maioria permanece os mesmos, né? Eles estão aqui conosco, aqui no chat, alguns estão atendendo as outras unidades escolares, que eles também têm aula, mas a maioria está aqui conosco. Eles colocaram para a gente aí, aqueles que ainda não colocaram, o nome completo e a disciplina que leciona, tá bom? Por favor, para que todos possam matar um pouco da saudade, ou então conhecer cada um de vocês, tá bom? Os professores Proatec são professores de apoio à tecnologia. Então, é um novo projeto criado pelo governo do estado de São Paulo, né, pela Secretaria da Educação, para dar apoio e suporte à tecnologia nesse momento que a gente está vivendo. Como a gente tem uma tendência muito grande a continuar com esse ensino híbrido, que o ensino híbrido seria a educação não simplesmente ser na unidade, sendo em casa, sendo na escola, né? Então, assim, continuidade do ensino, né? Não ser somente caderno e lousa, ter também a parte tecnológica, utilizando celular, computadores, né? Ou outras formas aí. Então, esses são os professores Proatec. Aqui com a gente tem as duas meninas, Mariana e Cibele, e o professor Luiz, que não está, mas vocês vão conhecê-lo em outro momento. Os professores das disciplinas, nós tivemos algumas alterações, mas não foram muitas, né? Foram poucas. Os demais permanecem todos conosco. Temos um grupo de professores, assim, muito bom, né? Muito comprometido, muito, assim, empenhado em oferecer para vocês o melhor, em não medir esforços, né? Para que todos sejam atingidos. O que a gente precisa é do empenho também dos alunos, né? Dos alunos e da família, porque a gente sabe que o aluno que a família pega no pé, acompanha, também o resultado é diferente, né? Então, os alunos eles precisam ser mais compromissados, né? Assim como foi no início do ano falado, que o aluno não seria prejudicado em decorrência da pandemia, agora essa frase não cabe mais, né? Porque todo mundo já teve o seu tempo de se adequar, todo mundo já teve, assim, a escola entrando em contato para informar como que foi, como que era. Então, assim, os alunos precisam procurar a escola diante da dificuldade. Nós temos mais de 450 alunos. Então, assim, é interesse de cada um de vocês contar a sua presença, sim, contar a sua nota, sim, mas o maior interesse de vocês é a aprendizagem, para que vocês tenham um futuro melhor, né? Então, assim, quando a gente ganha conhecimento, ninguém tira de nós. Então, lá no futuro, nós seremos bons profissionais, nós teremos bons empregos e nós teremos uma situação, assim, mais confortável para que a gente tenha qualidade de vida. Então, é isso que a escola quer de vocês, comprometimento e responsabilidade, tá bom? Assim como todos os pais, né, auxiliando os seus filhos aí na responsabilidade e no acompanhamento de tudo isso, tá? Eu vou responder a questão dos agrupamentos logo em seguida, assim que eu chegar lá no horário, tá bom? Então, assim, em relação à nossa escola, a gente teve, sim, uma dificuldade com a limpeza, mas nós já estamos sanando, tanto que nós vamos retornar dia 8, com uma adequação de 20% dos alunos, com adequação de horário de entrada, saída e intervalo. Todos os pais devem responder o questionário, tá bom? O questionário é um formulário bem rápido de ser preenchido e a gente recebe já automaticamente com a resposta de vocês. E aí o pai colocando que não é a favor do retorno presencial, o seu filho vai acompanhar de forma remota sem ser prejudicado. Porém, ele vai ter que cumprir
com as atividades dele, para contar as notas e faltas normalmente, tá bom? Entrar nas chamadas e tudo que for preciso para que ele possa acompanhar. O pai que colocar pelo sim, ele vai aguardar até sexta-feira, quando a gente vai divulgar para vocês o horário que o seu filho vai fazer. Então, o horário de entrada, saída, por sala, serão 6 alunos por sala, que serão os 20% atendidos, tá bom? E aí os professores vão dar aula para esses 6 alunos, e aí cada um vai ter o seu horário para respeitar e ir para a escola. Na cartilha dos pais, está explicado, assim, todos os protocolos do Plano São Paulo. E aí a gente vai divulgar também através dos grupos, através do Facebook, e também lá na escola vai ter um exemplar para que todos possam tê-la. Como que vai ser esse protocolo? Na entrada, né, o portão vai ficar aberto para a entrada de um aluno por vez. Esse aluno vai ser medido a sua temperatura. Estando de acordo ali no portão, ele vai entrar para a escola. Nós teremos sinalizações da distância que eles deverão, assim, respeitar de um para o outro. O bebedouro do pátio, ele não pode ser utilizado para consumo de água, tá bom? Ele vai ser utilizado apenas para lavagem das mãos. E mais à frente, no hall da escada, os alunos vão ver facilmente, nós temos o nosso bebedouro, né, com água filtrada, gelada e acionamento de pedal. Então, cada um vai pegar a sua água sem entrar em contato com o bebedouro. E ele vai ser limpo, né, frequentemente, como manda o protocolo. E todos os alunos deverão levar a sua garrafinha, o seu copinho, alguma coisa assim, porque não mais poderão fazer uso com as mãos, ou então colocando a boca, ou nada disso. A escola vai ter o copo de emergência, né, um copo descartável, claro, para que o aluno faça, né, o uso do bebedouro, tomando sua água e se hidratando, que é muito importante, não só nessa temperatura alta, mas como tempo seco e tudo mais, né? Então, o aluno deverá levar a sua garrafinha ou o seu copo, tá bom? E a gente vai bater bastante nessa tecla, porque é indispensável que se crie esse hábito. E o aluno também não vai entrar na escola se não estiver de máscara, tá bom? O governo não vai fornecer a máscara para cada aluno. O governo colocou os equipamentos de proteção individual para os professores e funcionários. Então, os professores usarão a máscara, face shield, que é aquela proteção de plástico, né? E, assim, vão garantir o distanciamento, vão o tempo inteiro mostrar para vocês as sinalizações e tudo que a gente tem que seguir diariamente. Então, nós estaremos todos equipados dessa forma e o aluno, infelizmente, não vai poder entrar na escola se ele esqueceu a máscara, se ele... Tudo isso, né? A família vai ter que se responsabilizar quanto a isso. Vocês sabem que a máscara é indicado que ela a cada 3 horas, né? Ou então quando ela ficar umedecida. Então, a gente pede que a família mande pelo menos 2 máscaras por dia para que o aluno faça essa substituição, tá bom? Então, aí cada um de vocês vão estar responsável por seguir esse protocolo e por orientar seu filho a comparecer na escola no dia e horário marcado, com tudo isso que ele precisa, que é a máscara, né, um copo ou uma garrafinha, e dentro do horário estabelecido, por gentileza. O aluno, por exemplo, chegou na escola com febre, alguma alteração de temperatura, sendo o dia dele, é claro, né, de permanecer na escola, o aluno será direcionado para uma sala que ele vai aguardar o seu responsável vir buscá-lo. Ele não permanecerá junto com outros colegas, ele não poderá ir para os grupos porque ele está, assim, apresentando algum sintoma, tá? Então, isso todo mundo tem que saber, por isso que está colocado lá no formulário para vocês a importância de manter-se à disposição da escola, tá bom? Deixa eu só ligar uma tomadinha aqui.
Desculpem. Então, o aluno vai ser direcionado para uma sala, onde ele vai ficar esperando o seu responsável vir para buscá-lo, né, e assim procurar um atendimento de saúde. A gente pede, né, para que todo e qualquer sintoma seja verificado, mas aí a família é responsável por esse procedimento. A única coisa é que a escola precisa ser avisada para que a gente possa lançar num sistema, num acompanhamento da Covid, né, da Secretaria da Educação, onde nós vamos ter que lançar dados, por exemplo, assim, teve algum sintoma e foi confirmado, por exemplo, o contágio, né, a criança ou alguém está com o Covid. Aí a escola precisa ser informada imediatamente, porque a gente tem uma série de procedimentos a serem adotados quando isso acontecer e se acontecer, né? Então, a gente precisa desse combinado, desse acordo com a família. A questão do uso de imagem, né, lá no formulário, está colocado para vocês a autorização para o uso de imagem dos seus filhos, não é para publicidade, não é para nenhum uso que não seja pedagógico. É apenas para um uso pedagógico dos projetos que acontecem na escola, das aulas que são dadas e de tudo que, porventura, a gente precise, tá bom? Então, quanto à segurança e os investimentos em tecnologia. Então, todas as escolas, né, assim como a nossa, o governo está investindo para que a gente possa garantir para vocês o ensino híbrido, que é essa transmissão de uma aula da escola para quem está em casa. Então, assim, a questão do Wi-Fi, a questão do equipamento, então, tudo será fornecido para que a gente possa garantir. Claro que a gente tem as questões do bairro, né, que eu sei que todos vocês sofrem, porque a gente sofre, e a gente tem professor no bairro que também sofre muito com isso, que são as oscilações de energia e as oscilações de internet. A gente tem muito problema com isso. Então, a gente vai acabar, em alguns momentos, tendo alguns problemas em decorrência disso, como todos vocês já têm, né? Mas isso são comuns e a gente sempre tirou de letra aí no ano anterior e agora a gente vai seguir também. Então, a lista de alunos. A lista de alunos da sede apresentou um problema em decorrência de que o sistema agora, ele fechou por datas. Então, assim, alguns que procuraram a escola, fizeram inscrição, matrícula, na verdade, ou inscrição, a gente colocou para vocês, olha, determinado dia você volta para pedir o remanejamento do aluno. Então, o sistema, esse ano, ele colocou datas para que aconteça. Então, os alunos que foram atrás da escola posteriormente, eles foram inseridos manualmente e agora precisa aguardar o período do sistema para que sejam inseridos pelo sistema mesmo, né, virtualmente lá, digamos assim, inseridos lá no sistema. Então, foi esse o conflito que teve com as publicações no Facebook. Então, assim, eu pedi para que fossem excluídas, para que vocês não ficassem inseguros com, o meu nome não está na lista, ou o nome do meu filho não está na lista. Alguns eu consegui responder hoje, que era em decorrência desse período do sistema, e os outros eu ainda não consegui responder, mas até o final do dia eu respondo com certeza. Então, o que vocês precisam saber? As turmas permanecem nos mesmos horários. Sextos, sétimos e oitavos anos serão à tarde, né? O horário de entrada, normalmente, é da 1 da tarde até as 18h35, aí nós teremos a adequação do horário, vocês precisam esperar o cronograma de aula dessas turmas, mas o período não vai mudar, é à tarde. E de manhã, nós teremos o nonos, primeiros, segundos e terceiro, tá bom? Então, como foi já do ano passado. Então, a merenda, né, a merenda escolar. Todos os alunos vão receber a merenda, né, a nossa escola, como muitas do estado, porque são funcionários que eles ingressaram há muitos anos atrás, quando tinha concurso para merendeiro, né, para esse cargo de ASE, então eles entraram e hoje eles são idosos, então todos eles que cuidam da merenda da nossa escola, quem os alunos aí conhecem como os tios da merenda,
eles são do grupo de risco. Então, eles estão afastados em virtude da pandemia, e aí a secretaria autorizou uma contratação de pessoas terceirizadas para atender a escola enquanto nós estivermos em pandemia. Então, eles estão sendo contratados e eles vão estar à disposição para o início das aulas e para garantir, né, o preparo da merenda aí para todos vocês. Os alunos não poderão se servir, né, por conta da contaminação, eles serão servidos. Os alunos no refeitório terão um local específico para sentar, não mais poderão sentar sentar ao lado um do outro, eles deverão se dirigir para o local onde tem um X, né, para sentar. Acabou o espaço naquela mesa, ele deverá se dirigir para outra ou para os bancos, tá bom? Mas como as nossas turmas serão pequenas, vão fazer, assim, também vários intervalos, tá? Então, as turmas também não farão mais um intervalo todo mundo junto. Em relação à movimentação na escola, não teremos mais o sinal, né? Então, nós teremos entrada, né? O aluno vai, sexto ano, o aluno tal, vai ser chamado para a sala, não vai mais, todo mundo, bateu o sinal, todo mundo, sai, não vai ter mais isso. Assim como entrada, assim como saída, assim como intervalo, assim como banheiro, tá bom? Não mais será todo mundo junto em decorrência desse afastamento, tá bom? Nós teremos também contratação de agentes de organização escolar, porque nós também estamos com os nossos agentes de organização, que são os tios do pátio, né, que como os alunos os conhecem. Nós teremos contratação de agentes para que esse protocolo seja atendido para medir a temperatura do aluno na entrada, para conferir máscara, para conferir todos os protocolos, né, e assim como todos os outros protocolos dentro da escola, que é o distanciamento, não entrar em contato com o bebedouro, né, ter sua garrafinha, seu copinho. A gente vai fornecer o copo descartável, mas numa medida emergencial, porque cada um deverá ter o seu próprio copo ou garrafinha. Os agrupamentos, como eu já falei para vocês, serão de 6 alunos por sala, não podendo mudar, então o aluno não pode mudar, ir para outro dia. O critério utilizado pelos professores será por número de chamada, tá? Então, assim, do 1 ao 6, turma A, do 7 ao 13, turma B, e assim sucessivamente. Os horários serão divulgados na sexta-feira, em todos os grupos de WhatsApp, em todos no grupo dos pais, né? A gente vai colocar por lá. E aí vocês vão acompanhando por lá, tá bom? As listas nós não vamos divulgar, porque como eu coloquei para vocês a questão do sistema, não tem como a gente colocar agora, porque o sistema ainda não atualizou com as demandas que surgiram depois, então vai ser apenas a partir do dia 9. Então, as listas a gente só consegue imprimir depois do dia 9, tá bom? Então, aqui da minha pauta que eu precisava colocar para vocês, é isso. O chat, tem alguma coisa, assim, de urgente para a resposta do que eu não falei até agora? Os alunos que estão brincando, por favor, anotem o e-mail para a gente tomar as providências cabíveis, porque na internet nada é anônimo, né? Então, assim, a gente não tem nenhum momento da nossa vida que a gente passa desapercebido, né? Então, quanto aos alunos que estão com brincadeira, é só anotar o usuário, que é facinho da gente tomar as providências e abrir um boletim, né, sobre crimes da internet, ou então de pelo menos conversar com o responsável sobre a situação de falta de respeito, ou no mínimo falta de responsabilidade. Tem alguma pergunta, meninas, que eu não respondi na minha fala? Todas as perguntas a gente já foi respondendo. Tá sem áudio, Sibeli. Meu áudio... Agora voltou. Voltou? Todas as perguntas a gente já foi respondendo ali, as dúvidas. Lembrando novamente, se precisar responder... Eu não estou ouvindo, só eu. Vocês estão me ouvindo?
Tá ouvindo, Andréia? Tá? Normal. Sim? Sim. Tá, normal. Sou eu. Se vocês precisarem responder o questionário dos pais, por favor, entre em contato comigo que eu ajudo. Tem esse questionário que a Rose já explicou para responder com relação ao retorno. Eu acho que os alunos estão perguntando e alguns pais estão perguntando com relação ao horário. O horário de aula, gente, não será o horário que era antes. Por causa da pandemia, né, e por causa do protocolo de segurança, haverá um horário diferente para aqueles que optarem pelo retorno. O retorno não é obrigatório. A gente vai estar ajudando vocês online. O professor Luiz, a professora Mariana, a gente vai ser um professor de apoio, principalmente com relação à tecnologia para vocês. Todas as dúvidas e dificuldades com relação à tecnologia, é só estar procurando a gente. Eu já fazia esse trabalho o ano passado, assim como a professora Mariana, também sempre quando vocês tinham dificuldade para entrar ou acessar algum link ou acede, alguma avaliação, a gente sempre estava no apoio ajudando. Cuidado, falar, eu não estou aprendendo nada. Você está aprendendo muito, sim, você está aprendendo muito mais do que você estivesse na escola. É claro que não é a mesma coisa, mas você está aprendendo o uso da tecnologia. Todos os nossos formulários são informativos. Informativo significa que você precisa ler, compreender, entender. É como se fosse uma aula mesmo. E quando você tiver uma dúvida, não ficou claro para você um formulário, entre em contato com o professor, fala com a gente, olha, fiquei com dúvida naquela questão, esse formulário está muito difícil, ou não ficou claro para mim, mas vocês estão aprendendo muito. Cuidado de falar mal de si mesmo. Cuidado de falar mal do seu ensino, da sua educação. O primeiro currículo que vocês têm é o histórico escolar de vocês. Então, coloque as notas de vocês o mais alto possível. Aproveite esse momento. Aproveite para chamar, para pedir ajuda mesmo. Veja os nossos horários, todos os professores, os funcionários, todo mundo, a gente vai colocar o horário para vocês que a gente vai estar disponível. A escola não é um lugar assim para a gente ficar só brincando e se divertindo, principalmente nesse momento. A gente está num momento muito difícil e o que mais a gente está querendo fazer é o melhor para vocês. A gente quer que vocês estudem, a gente quer que vocês aprendam, a gente quer segurança e saúde para vocês. Nós estamos com saudade, precisamos também ver vocês, conversar com vocês desse contato, mas tudo isso com segurança. Tudo isso se cuidando e cuidando do outro. É muito chato quando a gente escuta uma mãe falando assim, meu filho vai voltar para a escola porque ele fica o dia inteiro na rua. Cuidado, né? Cuidado. Existem famílias na escola. Eu tenho família. Eu tenho que voltar porque eu sou obrigada. Se eu pudesse, eu ficaria na minha casa. Mas eu não posso. Eu sou obrigada a retornar para a escola. Só que eu tenho família. Eu tenho que cuidar da minha família. Eu tenho que cuidar dos meus alunos também. Então, cuidado. Né? Deixar seu filho o tempo todo na rua. A gente não está no momento disso. A gente está no momento de isolamento. A gente está no momento de que se vai sair é só se for necessário mesmo. Os terceiros anos, terceiro A e B. E professora Proatec, então pode me chamar que eu vou estar auxiliando vocês. No ensino fundamental, vou estar auxiliando um pouquinho mais vocês, tá bom? Beijo para todos. Muito prazer. Tá fechado o seu áudio, Rose. Oi, não, então, é porque assim, para mim o áudio, ela estava falando, além de estar cortando, aí aqui também, né, alguns colocaram que estava com dificuldade. Mas o que a professora coloca para todos nós é assim, a responsabilidade de cada um de nós e a importância da gente preservar não só a nossa vida, como o do outro, né? Então, a professora se colocou à disposição com as questões da tecnologia para os alunos, e ela colocou a importância da responsabilidade de cada um de seguir o protocolo e a sua parte, a sua responsabilidade, para a gente preservar não só a nossa vida, como a vida do outro também.
né? A escola é um local seguro no sentido de que nós temos lá pessoas trabalhando de forma responsável para seguir o protocolo que nos foi colocado. Mas é claro que o local mais seguro é a nossa casa, né? Assim como esse momento não é obrigado o retorno. Eu mais do que entendo os pais que colocam que o filho não vai retornar, né? Então eu entendo, eu apoio, e nós vamos dar todo o suporte que a escola pode para esses alunos, tá? Então, assim, nós tivemos, mesmo com todas as nossas dificuldades, no ano passado, alunos dentro de uma ETEC, alunos dentro de uma FATEC. Então, assim, a diferença é o empenho, a diferença é, assim, o engajamento do aluno. Ele estuda onde quer que ele esteja, né? É claro que com o professor pegando no pé, outras situações, elas são, assim, um pouquinho mais, são agentes facilitadores, mas a família, né, assim, colocando para o aluno a responsabilidade que ele tem e a importância de se pensar no futuro hoje, porque não é amanhã que eu começo a ser melhor, é hoje, né? Eu preciso começar agora a pensar diferente, eu preciso começar agora, né, a essa situação preocupante que nós estamos vivendo e a oportunidade que a internet nos dá. A internet nos dá uma possibilidade gigante de expandir os nossos estudos, de, assim, de aprender muito mais. O YouTube é uma baita de uma aula. Eu não sabia fazer nada disso que eu faço hoje e, assim, aprendi para poder compartilhar com vocês, para poder, assim, ter uma reunião de pais um pouco mais tranquila do que por um outro aplicativo que aí não entra, é código, é áudio, é não sei o quê, né? Então, assim, a gente busca o máximo para oferecer o melhor, né? A gente quer oferecer o melhor para quem está com a gente e para quem concorda que aquilo é importante para ele, porque se o aluno não der valor, não vai ter lá na cabeça dele que é importante para ele estudar. Ele vai aprender na escola, ele vai aprender em casa também, tá? Então, esses pais que estão colocando aqui, que não retornam, que estão aguardando a vacina, né? Não, assim, não se sintam constrangidos, não se sintam de forma nenhuma diferentes, né? Vocês estão mais do que certos em preservar a vida, né? O que a gente espera é que, assim, as famílias, assim, que estão preocupadas, né, com a escola, também estejam preocupadas com outros períodos, porque a escola é um ambiente, porque vai ter os protocolos, teremos professores e funcionários para orientar e acompanhar o filho de vocês, né? Agora, na rua, na quadra, ele não tem. Então, aí a gente precisa se preocupar com tudo isso, não é verdade? A gente tem, assim, já uma certa normalidade nas ruas que até nos assusta, né? Com a questão dessa normalidade, com a perda do medo. E eu entendo também essas pessoas, mas eu não concordo, tá? Então, a gente precisa se preocupar com todos os aspectos, desde a hora que a gente começa o nosso dia até a hora que a gente termina, em todos os ambientes que a gente pode sequer frequentar, seja no mercado, seja em qualquer outro lugar. E na escola, a gente tem uma preocupação maior, porque são muitos olhos para que esse protocolo seja seguido. E quando alguma situação acontecer, nós também temos um protocolo a seguir. Então, quando a criança chega com algum sintoma, quando alguma mãe nos avisa de confirmação da Covid, quando alguma mãe fala, olha, meu filho foi, mas eu não achei legal, eu acho que, assim, ainda não é seguro, ele vai ficar em casa, eu me comprometo com que ele faça as atividades de forma remota. Então, assim, a responsabilidade da família e da escola em garantir para a criança a aprendizagem conforme prevê a nossa Constituição. Então, assim, não é obrigatória a presença, mas é obrigatória a responsabilidade, uma vez que o ensino está sendo oferecido e é dever da escola, mas também é dever da família de garantir para o aluno que é menor de idade, tá bom? Então, assim, não se preocupem com as questões, assim, de, meu filho não vai conseguir. Toda e qualquer dificuldade, converse com a gente e a gente vai buscando a melhor forma de adequar. O governo já anunciou, eu acredito que vocês tenham visto, né, o chip para todos os alunos. O chip vai ter um pacote de internet para que ele possa acompanhar as aulas. É claro que a gente também sabe, né, como a gente usa a internet aí mais do que tudo nessa vida, a gente sabe que a internet de uma banda larga da nossa casa,
ela tem uma determinada capacidade e uma internet do pacote de dados, ela tem uma outra capacidade. Mas isso não significa que o aluno não vai conseguir estudar, tá bom? Então, o aluno vai receber um chip para que ele possa ter esse pacote de dados, para que ele possa estudar. Na pergunta, se alguém fizer, não sei se já fizeram, quando vai chegar o chip, nós ainda não temos data, porque está chegando para o estado todo. Então, está chegando para o professor, está chegando para os alunos, e também a gente precisa aguardar o cronograma da secretaria, que a gente também não tem um conhecimento de datas específicas, a gente sabe apenas que vai chegar até março, foi o que foi passado para a gente em relação a essa demanda dos chips, tanto para professor quanto para aluno. A gente precisa só que vocês se empenhem na resposta do questionário e na ajuda com os colegas. Então, se eu sei que tem uma mãe de algum aluno que não tem internet, que não acompanhou a reunião, que não está no grupo do WhatsApp, a gente precisa ajudar a escola a inserir essa pessoa. Então, assim, passar para ela o link do grupo, passar para ela as questões que a gente está tratando aqui hoje, porque esse vídeo vai ficar salvo no nosso canal para a gente compartilhar com vocês depois. Então, assim, todos vocês precisam ser multiplicadores de informações úteis, tá bom? De informações importantes. Coisas que, assim, são sem importância, sem agregar, a gente pode ficar quietinho. Coisa que a gente vai ajudar, a gente precisa compartilhar. Tá bom? Então, assim, todos vocês precisam nos ajudar com essas pessoas que, porventura, não estejam aqui conosco, não estejam sabendo, de alguma forma, porque a gente tentou de tudo. A gente colocou em todas as mídias sociais, a gente colocou a semana inteira no status, a gente tá tentando divulgar ao máximo, tá bom? O chip vai ser dado, tá? O chip, olha que ótimo. O chip vai ser fornecido para todos os alunos e professores, tá? Esse chip, ele vai ter um pacote de dados para que o aluno não fique sem estudar em decorrência de não ter internet em casa, tá bom? É claro que quem tem internet em casa, a gente aconselha que use a internet de casa, pois a capacidade, ela é muito maior, né, de conexão e downloads e uploads, então fica mais fácil para o aluno acompanhar. Mas aquele aluno que não tem internet em casa, ele não vai ter, assim, dificuldade em decorrência disso, porque vai receber um chip. Aí a questão do celular. Eu até entendo que temos alunos que não têm o celular, a gente teve famílias, assim, incríveis, que a gente coloca aqui o nosso reconhecimento, né, que tinha um celular para que todos os filhos fizessem atividade. E todos os filhos fizeram atividade. Então, o pai chegava à noite do trabalho e disponibilizava o seu aparelho para que o aluno fizesse as suas atividades, as suas tarefas, né? Então, a gente agradece muito e agora vai ter esse chip para o aluno que tenha o celular. Aquele que não tenha o celular vai ficar um pouco mais difícil, mas aí a família vai, dentro das suas condições, ver aí a sua possibilidade, né? Ou de adquirir um celular, ou de colocar esse chip num celular da família, para que o aluno possa ter internet e participar das aulas, tá bom? Lembrando que, como eu já falei para alguns aí, não achem que a internet é um campo livre, é um campo anônimo, porque ela não é. Tudo tem cadastro, tudo tem IP, que é a identificação do aparelho, seja um aparelho de celular, seja um aparelho de computador, né? Então, assim, não existe nada anônimo, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com tudo sempre. Eu canso de falar para os meus filhos e eu falo para os alunos também. Então, assim, na internet, a gente tem que tomar cuidado com quem a gente fala, com quem a gente troca alguma coisa, porque nem sempre são as pessoas que mostram ali naquele momento. Cuidado com os jogos, cuidado com os chats, cuidado com tudo, né? E os pais, assim, acompanhem. A internet, infelizmente, ela é uma ferramenta brilhante, uma ferramenta incrível, mas ela também é uma arma na mão daqueles que não sabem usar. Então, a gente precisa estar atento com isso, né? Ela pode muito ajudar, mas ela também pode levar para o buraco, tá bom? Então, assim, o chip a gente não tem data, eu só estou anunciando que é o nosso papel manter a nossa comunidade informada, né?
Quanto à nossa escola, vocês estão mais do que convidados a fazer uma visita, a conhecer os protocolos de segurança, a tudo que vocês julgarem necessário para que tenham segurança de mandar os seus filhos. Assim como estão também mais do que respaldados, né, de não mandar o seu filho para a escola por querer uma situação mais segura, né, com vacina e com tudo mais. Os protocolos sanitários a gente vai seguir, mas a gente corre o risco em decorrência da saída de casa e de todos os outros, as outras situações, até mesmo na escola. Então, a gente já sabe, desculpem, a gente até já sabe de algumas famílias com crianças com dificuldades respiratórias, com familiares, né, com esse agravante. Então, assim, fiquem tranquilos que não é obrigatório o retorno, apenas a gente precisa da resposta do formulário até hoje seria o ideal, porque aí a gente já montaria as turmas na certeza da resposta desses pais, né? Mas a gente vai aguardar até sexta-feira, mas não leva mais do que 5 minutos para responder, tá bom? Então, a gente precisa que todos respondam. A Cibele, a Mari caiu. A Cibele, pode, por favor, postar no próprio chat aqui para a gente o formulário, o link do formulário, para que fique mais fácil para quem está aqui conosco localizar, tá bom? Teve uma pessoa que postou para a gente, agradeço, não sei se eu vou conseguir achar, mas eu quero agradecer que postou para a gente o contato da escola, gentilmente aí postou para divulgar para os pais. Se eu não estou enganada, é a Adriano, mas eu posso estar enganada porque a conversa já subiu. Então, agora também a Cibele está postando. Então, aí a gente está postando o tempo inteiro no Facebook da escola, o tempo inteiro nos grupos das salas. Então, se o seu filho não está, que ele procure a professora Cibele, se ele for do período da tarde, 6º, 7º e 8º anos. Se ele for do período da manhã, ele procure a professora Mariana, que era a nossa professora de história do ano passado, tá bom? Nós estamos sempre à disposição de vocês, até, assim, no horário estendido, mas é claro que a gente pede para que seja feita a demanda dentro do nosso horário de atendimento. A escola está aberto, né, para funcionamento, professores, funcionários, das 8 às 5 da tarde, somente naquele momento fora de aula. Agora a escola vai voltar ao atendimento das 7 da manhã às 18h35, porém é o atendimento para professores e funcionários. O atendimento da secretaria, ele vai ser um atendimento reduzido, também por medida de diminuir a circulação da escola. Por quê? Porque a maioria dos serviços a gente já está fazendo através de WhatsApp e através de e-mail, tá bom? Então, assim, declaração, pede para mim, né, pede no WhatsApp da escola, e a gente envia por e-mail. Eu preciso que envie no e-mail tal a declaração de escolaridade do aluno tal. Eu preciso dos dados, é claro, mas a gente está fazendo a maioria das demandas que a gente pode fazer através da mídia, né, do virtual, a gente tem feito, para diminuir o risco de vocês indo até a escola, ou o risco de atendê-los lá na escola. O horário vai ser reduzido, não vai ser mais das 7 às 12h35, assim como não vai ser da 1 às 18h35. O horário vai ser reduzido também, e a gente vai divulgar sexta-feira à tarde. O teste da COVID não é feito pela escola, tá bom? Tanto que na própria rede o teste só é feito se apresentar sintoma, né? Então, o aluno vai para a escola normalmente se ele estiver bem. Se ele não estiver bem, está lá na cartilha para os pais. O pai, a mãe, o avô, quem quer que cuide, não pode mandar o filho para a escola, tá bom? É só informar a escola. Meu filho não vai por conta que ele não está se sentindo bem, eu não vou mandá-lo esses dias, essa semana, ele vai acompanhar de casa, ok, é só acompanhar, é só informar a escola, tá bom? Então, a gente, aqui eu já coloquei todos os itens da minha pauta. Então, eu peço ajuda aí para os professores, ajuda para os nossos, para a Andréia, para a Mariana, Cibele. A professora Elisa teve uma dificuldade de entrar, mas caso eu não tenha colocado aqui algum assunto que ficou dúvida,
por favor, coloquem no chat, ou quem está aqui comigo, abrir o microfone. A Gabriela perguntou se ia ter aula normal, mas você já falou que vai ser em horário reduzido. Então não é aula normal, tá, gente? Não, é um horário adaptado. Se vai ter 20% dos alunos. Isso, 20% dos alunos. É um horário adaptado para que a gente faça um retorno gradativo, que é assim que está no plano São Paulo. O retorno ele vai ser gradativo de acordo com a fase que a região está. Então, hoje, né, a gente está, a Mogi das Cruzes está na fase laranja. Então, na fase laranja, é permitido 35%. Mas em virtude de questões específicas da nossa escola, por ter passado um grande período sem limpeza, pela questão do nosso pátio ser usado de forma inadequada, né, pela comunidade fora do nosso horário de funcionamento, então a gente tem algumas questões que não temos como atender 35% de alunos, a gente vai atender 20% de forma correta. Então, assim, sinalização no pátio, distanciamento social, tem dispenser de álcool em gel por todo o prédio, assim como sabonete, assim como papel toalha, assim como as carteiras respeitando 1,5 metro de distância, assim como equipamentos de proteção para professores e funcionários, assim como horários, né, pré-estabelecidos para não haver aglomeração nem no portão, nem no pátio, nem em nenhum outro lugar nas dependências da unidade escolar. Então, a gente vai respeitar tudo que está proposto e a gente precisa da ajuda de todos vocês. É realmente uma força-tarefa entre gestão, professores e pais e funcionários. Né? Então, assim, toda e qualquer situação que a gente possa se falar e adequar, e identificar e resolver, tá bom? Então, a gente está à disposição no horário da secretaria, vai ser das 9 até as 4 da tarde. Então, a secretaria vai atender ao público das 9 às 4 da tarde. Fora isso, a gente liga, pede, olha, eu preciso de tal coisa, posso ir amanhã, ou então vai dentro desse horário e a gente vai atender dentro dos protocolos aí que são impostos para que a gente garanta a segurança de todos, tá bom? Isso. A professora... Pode falar, Andréia. A professora Cibele, ela vai postar aqui o link do formulário. A professora Cibele vai postar o link do formulário, né? Eles estão perguntando, Rose, a respeito da apostila, como que vai ficar. A gente vai disponibilizar para aqueles alunos que vão presencialmente, no dia que ele for, a gente entrega, né? E os que não forem presencialmente, a gente vai marcar um dia para ele buscar, correto? Apostila e material. O material de vocês, material kit básico, né? Vocês também vão receber dentro de uma escala, como a gente fez para a entrega dos materiais no ano passado. Não vamos esperar que o aluno chegue à escala dele de estudar. A gente vai entregar, vai fazer uma escala de entrega para o responsável, tá bom? E assim como as apostilas e materiais, a gente vai fazer uma apostila um cronograma de entrega. Quanto aos horários, a Bionda está perguntando, realmente na sexta-feira vocês vão receber tudo isso, tá bom? Horário de entrada, quantas aulas cada turma vai ter, horário de saída e intervalo de todos vocês. A única coisa, a gente precisa do compromisso em relação ao respeito com o cronograma, tá bom? A gente entende as questões de trabalho, então, assim, eu tenho uma situação de trabalho, o pai avisa pra gente, olha, eu não tenho como ir às 4 porque eu trabalho até às 5. Tudo bem, pai, então a gente sabe que você vai vir depois das 5, mas a gente não pode abrir que depois das 5 a gente vai atender todo mundo. Após o horário de atendimento, a gente só atende com o agendamento, tá bom? Então, assim, o horário da secretaria vai ser das 9 da manhã até às 16 horas. O horário da escola de funcionamento vai ser das 7 da manhã às 18h35. Porém, através de telefone, através de e-mail, né, e através dos professores lá dentro, né, com as demandas que forem necessárias. Tá bom?
Gabi, vou entrar na escola dia 8, então não sei como funciona direito. Fique tranquila, Gabi Vitória. De acordo com a sua escala, você vai para a escola no dia determinado e lá você vai receber todas as orientações, qual é a sua sala, quais são os seus professores, vai receber seu material e tudo direitinho, tá bom? A única coisa, os pais, por exemplo, que levam os seus filhos, né, eles vão até somente o portão e só entrarão na escola se for, assim, agendado e com a máscara, para que a gente possa fazer, seguir o protocolo em decorrência do afastamento e tudo mais, tá bom? Por conta da gente ter aquela questão de atender aos agrupamentos que eu expliquei no começo da reunião. A gente não vai poder, por exemplo, o pai vai querer visitar num dia que não é do filho dele, ele vai poder visitar no dia do agrupamento do seu filho, por conta daquelas questões de não podemos mudar os grupos que vão adentrar lá o ambiente escolar, tá bom? Os horários serão reduzidos porque a gente tem a questão da limpeza, que é muito mais minuciosa agora não é só varrer, né, a gente vai precisar passar o pano com a água sanitária, o álcool em gel vai ficar um kit por sala de aula, com o borrifador e um pano para cada carteira, né, então os alunos vão passar o álcool em gel antes e depois para o seu próprio uso, aí quando eles saírem daquela sala, a nossa equipe da limpeza vai fazer a limpeza de todo o ambiente para que a outra turma faça uso, ou a mesma turma faça uso no outro dia. Nós não teremos nenhuma sala que vai ser utilizada 2 vezes pela mesma turma. O nosso revezamento vai justamente contemplar que a sala vai ser limpa e utilizada uma única vez, aí até ser toda limpa para no outro dia ser utilizada novamente. Então, as salas vão haver rodízio, tanto que as salas estão apenas numeradas e não mais por série, né? Então, a gente numerou apenas as salas para que, por exemplo, no cronograma, a turma tal vai para a sala 1, então aí a sala 1 já está higienizada, e assim sucessivamente, né? Todas as salas estão com as carteiras já arrumadas para apenas 6 alunos, temos quadro branco em todas as salas, cortinas em todas as salas, janelas consertadas e assim, funcionando para que elas abram e tenham a ventilação natural, como é previsto no plano, tá bom? Como é previsto nas regras lá, para que possa receber os nossos alunos. Assim como os outros ambientes da escola poderão e serão utilizados para as aulas, como pátio, como aquela nossa linda área verde, como outros ambientes que os professores vão usar e abusar para atender todos vocês num ambiente mais arejado. Tudo bem? Então, mais alguma dúvida que eu não esclareci, meninas? Não? Só deixando claro que quem estiver no presencial também vai ter que continuar assistindo o centro de mídia e fazendo as atividades remotas. Exatamente. Então, assim, as aulas... O ensino híbrido é isso. Vai lá, Mari. Só para deixar claro que o ensino híbrido é uma parte das aulas no presencial e uma parte continua remota. Então, as atividades vão estar sendo produzidas lá no formulário do Google, igual ao ano passado. Vocês vão estar respondendo em casa, quanto lá na escola também a gente vai estar usando as atividades no formato do Forms, tá? Então, a gente só vai estar imprimindo realmente para os casos que não tiverem ao aparelho, porque o chip vocês vão receber com internet, tá? Então, isso. Assim, só para deixar claro, não, eu estou indo na escola, não preciso fazer as coisas online. Precisa. Exatamente. Nós teremos esse modelo de ensino onde nós vamos estar na escola com uma aula e o aluno vai estar em casa acompanhando a mesma aula, né? A nossa intenção, o nosso modelo para a gente iniciar é que o aluno estude uma semana, né? Então, aí ele percorra todas as disciplinas e a turma que estiver em casa
vai acompanhar o conteúdo que ele está tendo na escola, e ele vai acompanhar em casa. Na outra semana, quando esse rodízio acontecer, quem estiver na escola vai acompanhar na escola, quem estiver em casa vai acompanhar de forma online. O centro de mídias, tudo continua como o ano passado. Agora, nós já estamos mais adequados, né? Todo mundo já passou por isso. Então, o aluno já sabe como funciona, já sabe os horários, já sabe como é, né? Nós vamos adequar de acordo com alguma necessidade que porventura acontecer, né? Adequação de horário e tudo mais. E, assim, a presença de vocês vai ser contada de acordo com essas atividades. Então, se eu não estou na escola, eu vou ter a atividade, acompanhar a atividade em casa para contar a minha presença e, assim, compor a minha nota, né? Então, assim, todos vocês deverão acompanhar obrigatoriamente, seja na escola ou seja online. Neste momento, a obrigatoriedade não é da presença. Então, assim, olha, só que não é assim, a minha mãe colocou que eu sou presencial e eu faltei na escola. Não pode, né? Eu vou ter que ter uma conversa com a escola para respeitar isso. Então, assim, o meu filho não vai porque agora eu optei para ele não mais ficar no presencial, ele vai ficar no remoto. Ok. A mãe, então, vai assinar lá o termo que está lá no formulário, não vai para o presencial, mas ele vai acompanhar em casa e a família vai acompanhar isso, tá bom? Então, assim, não é eu vou quando eu não quero, eu não vou mais, amanhã eu volto, não é assim. Então, a gente vai montar os grupos determinados. Por isso que eu preciso da resposta de todos vocês, né? O centro de mídias, o Classroom, continua tudo da mesma forma, né? A gente vai buscar oferecer algo além para a gente aproximar um pouco mais vocês da escola, professores, alunos, pais e gestão, né? A gente vai manter a administrativa e pedagógico o mais próximo possível, assim como comunidade e escola o mais próximo possível. Essa nossa facilidade do WhatsApp, a gente tem que admitir que é muito bom, e a gente precisa aproveitar, né? A gente não mais vai estar, assim, obrigados da presença. Não, eu não preciso ser obrigada a retornar agora, mas eu sou obrigada a acompanhar as atividades, tá? Então, aí eu preciso da resposta de vocês para que a gente possa dar continuidade no nosso plano, nesse nosso horário, para a gente apresentar para vocês até sexta-feira. E os professores vão continuar nos grupos WhatsApp à disposição dentro do horário de aula. A gente precisa ressaltar isso, tá bom? Então, assim, o aluno vai ter aula dentro do seu horário, das 7 da manhã, né, até às 12h35. No horário reduzido, vai ser o presencial. Mas o professor, lá no WhatsApp, lá no atendimento, ele vai atender dentro desse horário. A gente entende que o aluno, às vezes, tem o celular altas horas da noite, porque o pai chegou, a mãe chegou, e aí ele vai mandar mensagem para o professor. Não tem problema, mas o professor, ele não pode ser que ele não responda, porque ele está acompanhando o seu grupo, a sua escola, dentro do seu horário de trabalho, tá bom? Então, a gente tem, assim, ajudado de forma, assim, mais do que estendido, porque eu realmente, particularmente, né, eu vejo ali aquela demanda e eu quero já despachar, quero responder, quero ver o que o pai precisa, quero encaminhar os acontecimentos ali. Mas isso sou eu, né? Então, assim, tem professores que têm outros cargos, outros compromissos e outras situações que eles não são obrigados a dar essa assistência fora do seu horário de trabalho. Então, aí o aluno tem esse horário, ótimo, mas aí ele manda e tem que ter a ciência de que ele vai ter a sua resposta dentro do horário de trabalho do professor, tá bom? É só para a gente colocar que, assim, às vezes demora um pouquinho a resposta, mas é por causa do horário de trabalho, tá? Do professor. A Kathleen perguntou lá do Meet, né? Então, pessoal, quem tiver no presencial vai estar assistindo a aula ali do professor, né? Os 20% dos alunos. Quem tiver acompanhando remotamente, a gente vai estar transmitindo essa mesma aula que vai estar acontecendo na escola ao vivo para quem está em casa, tá?
e vai ser pelo Meet. Então, vai ter, que nem a gente da Protec, a gente vai estar ali de apoio para o professor. Então, vai ter sempre alguém ali olhando o chat do Meet para saber quais são as perguntas de quem está em casa para o professor ali no presencial, tá? Então, vocês vão ter essa aula com o professor de vocês. Em questão das aulas do Centro de Mídia, as aulas, não consegui assistir naquele horário que passou. As aulas é igual ano passado, elas vão ficar guardadas lá no YouTube Centro de Mídia para serem reprisadas. Então, você vai lá no dia e na disciplina que você perdeu e tá lá gravadinha a aula para você assistir também, tá? Ô Mari, a gente precisa lembrar que não é só no YouTube, eles têm um repositório lá no aplicativo do Centro de Mídia, tá? Que ele pode assistir qualquer hora, qualquer aula que ele perdeu ou que ele queira rever, tá? Fora isso, a programação, ela reprisa no contraturno. Então, se o aluno assiste a aula do Centro de Mídia no período da manhã, no período da tarde, ele tem a reprise. Tá bom? Ótimo. Isso. Então, assim, e depois a gente manda colocando aqui enfatizando o que a professora respondeu, se vai ter aula online, porque o presencial? O presencial, a gente precisa pensar em todas as nossas crianças. Então, nós temos aqueles alunos que têm dificuldade, né, e não conseguem fazer em casa. Nós temos aqueles alunos que não têm o equipamento para assistir em casa, né? A gente tem uma série de situações que a escola é um porto seguro para esse aluno, né? Então, assim, pais que não têm condição, muitas vezes, de ajudar o seu filho, ou por um horário estendido de trabalho, ou por outros compromissos, ou por até também não conseguir dar aquele suporte para o aluno, porque faz muitos anos que saiu da escola e não consegue ajudar o seu filho com dificuldade. Então, na escola, a presença do professor, ela é indispensável, né? O professor é insubstituível. Então, mesmo que seja o online, aquela coisa da conversa e o feedback ali do aluno é insubstituível. Então, a escola vai abrir para que a gente gradativamente volte ao normal. E a gente espera que aconteça com toda a segurança para garantir a segurança de todos nós, desde as nossas famílias, nossos funcionários, né, a nossa própria segurança, assim como de vocês, seus filhos e todos da nossa comunidade escolar. Tá bom? Então, aí as meninas colocaram... Pode falar, Mari. O Gabi, ela perguntou se as aulas online vai ser no mesmo horário. Vai ser sim, porque vai ser a aula do seu professor, né, da sua sala. Ela vai ser no mesmo horário, porque ela vai ser transmitida ao vivo, tá? Então, o professor vai estar dando aula para quem está no presencial, mas também para quem está em casa vai estar assistindo a mesma aula, tá? E vai poder estar fazendo pergunta também para ser respondida ali naquele horário também. Ali vai ser ao vivo. Isso. Aí é claro que a gente vai ter algumas adequações em relação à aula, em relação a professores, em relação a tudo, né? Nós estamos no momento de adequação. Então, assim, a nossa proposta inicial é iniciar dessa forma, transmitindo a aula na escola para quem estiver em casa, até mesmo porque, para que a gente não fique com o conteúdo muito tempo ali parado, porque aí o professor vai dar aquela aula para o aluno aquela semana, aí a outra semana vem outro grupo, vai dar aquela aula de novo, e a outra semana vem outro grupo, vai dar aquela aula de novo, e aí até que volte novamente o primeiro grupo para dar continuidade no conteúdo. Então, a nossa proposta é para que justamente a gente consiga avançar com o conteúdo diariamente, né? Atender quem está na escola e quem está em casa e só fazer a mudança desse contato com o professor. Tá bom? E a nossa proposta também é do canal do YouTube, também da escola, ele ser alimentado com essas aulas, para que o aluno possa revisitar, para que o aluno possa assistir caso perca a internet, acaba a luz, ou qualquer tipo, tem o médico, tem qualquer outra situação, a gente também vai fazer o nosso repositório, olha que chique, a gente vai ter o nosso repositório das aulas que vão acontecer, para que o aluno possa também acompanhar. Tá? Como vai ser uma quantidade reduzida, a gente pede encarecidamente para que o aluno não deixe acumular.
tá bom? Porque o nosso problema no ano passado foi isso. O acúmulo de atividade, aí depois o aluno virava para a gente e falava, é muita coisa, é não sei o quê, não sei o quê. Mas, assim, é que ele deixou tanto tempo sem fazer e quando ele vai fazer, realmente é muita coisa. Né? Então, se ele criar uma rotina e fazer isso diariamente, vai ser tranquilo, tá? Vai ser tranquilo. E, assim, a gente gostaria e vamos, assim, esse ano nós buscamos, e esse ano a gente vai enfatizar ainda mais o apoio desses alunos a que eles busquem cursos e situações, assim, que possam favorecê-los através da internet. Então, assim, eles vão fazer uma série de projetos super bacanas, e um deles é, assim, oferecer para vocês, através da internet, que ampliem assim, a cultura mesmo, né, de conhecer lugares, conhecer culturas, conhecer situações, para a gente saber que a internet pode levar a gente até outros lugares, e com isso ajudar no aprendizagem, ajudar no conhecimento, na aprendizagem, tá bom? Em relação ao benefício do merenda em casa, que eu estou vendo aqui a pergunta, nós não temos a informação que vai parar. O que nós temos é a informação de que o benefício seria enquanto não estivesse aula. Então, o que eu entendo disso? Eu entendo que com o retorno das aulas, com o fornecimento da merenda, não vai mais ser, né, ter esse benefício. Mas isso é, assim, a minha interpretação em decorrência do que nós recebemos de orientação até agora, tá? Mas a gente já fez vários questionamentos, porque não é a primeira, né, que pergunta em relação a isso, e a gente já fez vários questionamentos e ainda a gente não recebeu uma resposta oficial se vai continuar ou não, tá bom? Mas eu acredito que não, em decorrência das aulas retornarem no dia 8 de fevereiro, na próxima segunda-feira. Então, assim, só para a gente colocar para vocês a finalização da nossa reunião de agora, nós precisamos que as famílias tenham responsabilidade com o cumprimento do protocolo em relação a mandar o seu filho para a escola no dia exato da sua escala, estando com pelo menos, né, 2 máscaras, né, uma no rosto e uma na mochila para uma emergência ou para troca depois de 3 horas, uma garrafinha de água, ou então um copinho para que ele possa tomar água na escola. Álcool em gel a escola vai fornecer, tá bom? E qualquer sintoma, qualquer problema, qualquer coisa, não mande seu filho para a escola e, por favor, notifique a escola de qualquer coisa. Mantenha a gente sempre, sempre, sempre informado de tudo, tá bom? Assim como os seus... Não precisa colocar no grupo, não precisa colocar no grupo. Pode entrar em contato no WhatsApp da escola, que a gente já teve aí 2 publicações aqui no nosso chat, né, o Adriano, né, colocou para a gente, a professora Cibele colocou para a gente. Então, todos deverão mandar direto no privado, olha, meu filho hoje, assim, aconteceu assado, eu optei por ele retornar, mas agora eu quero que ele acompanhe remoto, vai fazer o formulário novamente e vai colocar que vai iniciar o ensino remoto, porque a gente vai ter um controle disso, do aluno que vai estar em casa, do aluno que vai estar na escola, tá bom? Os professores andaram pela sala. Tem mais uma perguntinha. A quantidade de aulas vai ser a mesma, tá? Para quem está remoto e para quem está no presencial. Serão 3 aulas no presencial e 3 aulas lá no centro de mídia, tá? Todos os dias. Que vai dar 6 aulas ao todo. Tá? Então, vai ser igual. Não importa se está no presencial ou se está no remoto, tá? Vai ser igualzinho para os 2. Isso. Com o rodízio de turmas, não mais, a Reislaine perguntando, não mais estará na escola todos os dias, tá? Você vai nos dias específicos do seu agrupamento. Então, cada aluno vai ter o seu dia, o seu agrupamento, e aí lá nos grupos a gente vai ter um professor para ajudar nesse lembrete. Olha, hoje é o grupo tal, aluno tal, deverá ir na escola. Tudo bem? Eu acho que a gente respondeu tudo, não é, meninas? Acho que sim. Então, assim, toda e qualquer dúvida que porventura não foram sanadas aqui, toda e qualquer solicitação que porventura vocês queiram fazer,
é só procurar a gente pelo WhatsApp ou no horário de atendimento da secretaria. Lembrando que o horário de atendimento da secretaria, ele é reduzido para o público, nós estaremos cumprindo o nosso horário, mas para atendimento ao público é das 9 da manhã até as 16 horas, tá bom? Então, a gente pede que vocês respeitem, por favor, para que a gente possa atendê-los da melhor forma possível. Os horários do Centro de Mídias, lá no... Era isso que eu ia falar. Os horários do Centro de Mídias, tem lá no site direitinho. A dona Andréia vai falar um pouquinho mais para vocês, que ela é quase uma mestre no Centro de Mídias, que eu acesso só nas reuniões, mas os professores são mestres nisso, né? Assim como os alunos que acompanharam aí o ano passado. Assim como o material que nós temos na escola, vocês receberão também. E aí a gente precisa de toda essa organização e responsabilidade de todos vocês, alunos, pais e escola, tá bom? E aí sempre um conversando com o outro das adequações que se fizerem necessárias para a gente fazer o nosso melhor e atender da melhor forma possível cada um dos nossos alunos. Espero que contar com o empenho de cada um de vocês. Eu aqui já vou me despedir, só para a Andréia depois fazer as considerações finais aí junto com as observações do Centro de Mídias, assim como a professora Mariana e a Cibele. Então, eu quero agradecer a presença dos que ficaram conosco, a ajuda de vocês na disseminação de boas informações, de nós, assim, de tudo que a gente precisa espalhar por aí, né? Ajuda com os colegas que não têm internet, ajuda com os colegas que não têm informação. Então, eu deixo aqui o meu agradecimento, viu? E, assim, o nosso reconhecimento às famílias no ano passado, nosso reconhecimento aos alunos no ano passado, que mesmo com dificuldade, nós conseguimos superar, tá bom? Então, obrigada, e eu passo a palavra aqui para a gente ir encerrando. Andréia. O Centro de Mídias, toda semana, ele coloca a programação daquela semana. Então, é só colocar lá no Google, CMSP, né? Então, Centro de Mídias de São Paulo, e ele já vem o linkzinho lá para programação. Aí é clicar lá e olhar, né? Por quê? Vocês precisam olhar, porque nem sempre, toda semana, a gente consegue colocar para vocês nos grupos a programação da semana, né? Então, é bom você saber o caminho, que aí você mesmo dá uma olhadinha lá, tá bom? Agradeço a todos pela presença, que a gente tenha um ótimo retorno. Se Deus quiser, a gente vai tirar de letra como a gente tirou o ano passado, e fico à disposição. Sejam todos bem-vindos. Eu gostaria de agradecer a presença dos pais. Muito obrigado por estarem participando da reunião. Espero que a gente tenha esclarecido as dúvidas. Aí, algumas outras dúvidas a gente vai esclarecendo aí no meio do caminho, mas a gente vai estar sempre aí à disposição no WhatsApp, no Facebook. É só chamar a gente por telefone também. É só chamar a gente que a gente vai estar tentando ajudar vocês da melhor forma. Muito obrigado. Tchau, pessoal. Tá me ouvindo agora? Tá melhor? Vocês estão me ouvindo? Tá ruim, Cibele, tá travando. Então, ó, beijo enorme. Grande para todos vocês. Tchau. Rose tá sem som, filha. Pessoal, então, assim, só agradecimentos, tá bom? Sejam muito bem-vindos a esse ano de 2020, possamos superar todas as barreiras juntos, né, um apoiando o outro, para que, da melhor forma possível, todos nós alcancemos o nosso maior objetivo, que é o sucesso dos nossos alunos, tá bom? Então, um forte abraço mesmo, essas mães fofas aqui, que nossa, são nota 1000, esses pais maravilhosos, né, então a gente agradece e se despede nesse momento aqui, encerrando a nossa reunião de pais e permanecendo à disposição através do WhatsApp, tá bom? Então, quem precisa ser adicionado,
entre em contato com o telefone da escola que a gente manda o link. Um beijo bem grande, um abraço bem apertado, fiquem com Deus e excelente ano letivo para todos nós. Tchau, tchau.